carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 35. Estamos dando continuidade à nossa série de exposições da carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho do ano passado. Então, nós estamos caminhando já para o final. Eu creio que depois da mensagem de hoje, nós ficaremos aí talvez a uns 4 domingos ou 5 de encerrar. E caminharemos então para uma exposição num texto do Antigo Testamento, como tem sido costume nosso, essa variação entre o Antigo e o Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35 até o 49. Diz assim a palavra do Senhor: Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Edifica-nos por meio dela. Te agradecemos porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mais desejosa é a Tua palavra do que o favo de mel. Nós te louvamos, Deus, porque por meio dela Tu nos tornas mais sábios, até mesmo que os idosos, mais inteligentes do que os mestres. Muito obrigado, porque a Tua palavra nos ajuda a guardarmos puro o nosso caminho. Vivifica-nos na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já teve curiosidade sobre como vai ser na eternidade? Como vai ser o seu corpo? Talvez essa seja uma curiosidade comum entre os cristãos. Como eu serei na nova criação? Quando o Senhor nos ressuscitar dentre os mortos, nós receberemos um novo corpo. E ficamos a nos perguntar como será, como isso vai acontecer. É claro que todos nós queremos estar num corpo perfeito, pleno, né? E a palavra de Deus nos apresenta algumas verdades aqui para nós matarmos um pouco dessa curiosidade. E por que Paulo faz questão de tratar deste assunto aqui, irmãos? Porque havia na igreja de Corinto um grupo de pessoas que não acreditava na ressurreição dos mortos. E por conta disso, acabava também não acreditando na ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo então diz que não crer na ressurreição é um erro grave. Na verdade, Paulo coloca um erro que pode fazer com que os irmãos caiam
E, nesse sentido, há uma diferença entre erro teológico e heresia. Não crer na ressurreição dos mortos é quebrar um dos pilares ou um dos fundamentos do cristianismo. Nós cremos tanto que Jesus ressuscitou, como também cremos que iremos ressuscitar, como diz o Credo dos Apóstolos, ainda no século IV, que é baseado na palavra de Deus. Mas se tem algo que deixa os cristãos curiosos, é como isso acontecerá. Nós sabemos que quando nós morrermos, o nosso corpo volta ao pó. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. E o nosso espírito volta para Deus, que o deu. Portanto, quando nós morrermos, nós estaremos naquilo que chamamos de estado intermediário, ou que a Bíblia chama de céu, que é aquele momento em que o nosso espírito estará desfrutando dos gozos celestiais, já na presença do Senhor, mas não totalmente, porque é necessário que os corpos ressuscitem. E essa ressurreição do corpo acontecerá quando o Senhor soar a trombeta. E segundo o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós devemos estar vigilantes. E segundo o próprio Senhor Jesus, nós, por não sabermos nem o dia nem a hora, apenas sabemos que ele virá como ladrão, né? Ele virá sem ninguém esperar. Então haverá o toque da trombeta, o Senhor Jesus descendo das nuvens, e os corpos dos homens ressuscitarão, até mesmo os corpos daqueles que foram mortos, por exemplo, em naufrágio. A Bíblia diz que o mar dará os seus próprios mortos. Portanto, haverá um dia que vai ser magnífico. Nós já temos nas Escrituras um relato do Vale dos Ossos Secos, né? Talvez você lembre lá dos ossos se juntando, né? Então, o dia da ressurreição será mais glorioso ainda, porque nem num vale todo caberiam todos os mortos que já foram, né? E todos os mortos mesmo, de todos os tempos, terão seus corpos ressuscitados. Então, vai ser um dia assim extraordinário e glorioso. E talvez na igreja de Corinto, alguns irmãos perguntaram ao apóstolo Paulo: sim, Paulo, mas como isso vai acontecer? Como será? Por isso Paulo começa a responder, depois de já ter defendido a doutrina, o apóstolo Paulo começa a explicar como isso vai acontecer. Não sabemos se essa foi uma pergunta gerada pelos próprios irmãos, como era comum eles fazerem, ou se foi Paulo deduzindo que eles chegariam a perguntar isso. Mas o próprio Paulo diz aqui no verso 35, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Então, observe que essa dúvida não é uma dúvida só nossa. Todos os cristãos, representados aqui pelos irmãos de Corinto, têm essa dúvida. Será que no céu eu vou usar óculos? Eu vou ser baixinho ou vou ser grande? Eu vou ser gordo ou eu vou ser magro? Será que finalmente eu vou poder fazer a rinoplastia celestial, né? Vou deixar o meu nariz afiladinho, né? Eu quero ajeitar de repente minha orelha, eu acho minha orelha meio grande. Então será que lá no céu minha orelha vai estar ajeitadinha, né? Será que eu vou ser musculoso finalmente, né? Será que eu vou ser musculoso lá no céu? Eu estou treinando na academia, eu não, né? Eu estou treinando na academia, assim, esperando aquele shape, né? Será que eu não alcancei esse shape ainda, porque Deus está reservando na glória? Quem diz amém aí? Amém, né? Então, quando é que isso vai acontecer, né? Aquelas gordurinhas que incomodam, que estão ali acumuladas. Então, há esperança para você, amém? O texto nos apresenta a esperança. O que é que o texto nos diz? O apóstolo Paulo diz assim, essa pergunta, né, como ressuscitam os mortos e em que corpo vem, para o apóstolo Paulo soa como uma ofensa, porque não era uma pergunta da curiosidade simplesmente, era uma pergunta como quem diz assim: peraí, a gente vai morrer, volta ao pó, se vai haver ressurreição dos mortos, como é então que o meu corpo vai voltar? Isso é uma questão curiosa, né? Mas era também da incredulidade, era como se eles quisessem um argumento para negar. Então o apóstolo Paulo já começa o verso 36 chamando-os de insensato, aquele que pensa assim, insensato.
O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Aqui é a ideia da planta, né? Quando você tem um grão, o próprio apóstolo Paulo vai usar esse argumento, né, no verso 37. Quando você pega um grão de trigo ou de qualquer outra semente que você planta na terra, aquele grão vai morrer. Né? Talvez aí você possa lembrar quando você era pequeno, geralmente as escolas fazem essa experiência, né? Dão para a criança um feijãozinho, né? Se você não fez, talvez o seu filho já fez, né? Um feijãozinho, e coloca lá o feijãozinho tal, e a gente vai regando, né? Até nascer um pezinho de feijão. Eu acredito que durante algum tempo você imaginou que aquele pé ia crescer até o céu e que você ia subir e achar lá um gigante, né? Mas depois de alguns dias esse pezinho morre, né? Não suporta muita coisa. Não sei porque as escolas fazem isso, né? Às vezes dão até os pintinhos para as crianças, né? E aí os pintinhos morrem esganados em poucos dias. Mas é a celebração da vida, né? Inclusive com a morte. Mas as escolas fazem isso para a gente perceber o processo chamado por eles de natural. Para a gente é um processo da criação. E dentro desse processo da criação, Deus estabelece então a morte para que a vida aconteça. Então o grão que é semeado morre para que cresça uma planta e depois venha o fruto. Ninguém que planta espera ter mais semente, né? A gente espera, quando planta a semente, ter o fruto. Então o apóstolo Paulo vai usar esse argumento para dizer o seguinte: mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que Jesus está dizendo então? Que para renascer é preciso primeiro morrer. Então vamos pensar aqui, que esse já é um ponto importante. Quando um crente morre, aqui é claro que isso vai se aplicar a todas as pessoas, né? A morte, tudo mais, mas o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma verdade para a igreja. Então o foco do apóstolo Paulo aqui, embora em algumas ocasiões se aplique a toda a raça humana, o foco aqui são os crentes, tá? Então quando um crente morre, na verdade, ele está morrendo porque ele está sendo semeado pelo Senhor. É por isso que nós podemos chorar no enterro de um crente, sim, pela saudade, pela tristeza, pela partida, mas não como quem não tem esperança. Porque não é, na verdade, uma morte, é uma vida. Quando um crente morre, ele está sendo semeado para a vida. É o próprio Deus quem o está semeando. Mas veja, não é como uma semente lançada em qualquer lugar. É uma semente plantada pelo Senhor. O crente que morre é uma semente plantada pelo Senhor para, no tempo devido, que é a grande ressurreição, renascer. Então essa renascença ou essa ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. Ninguém planta uma semente de manga ou de caju, ou seja lá do que for, para ter semente, mas para ter o fruto. Portanto, é necessário que nós enfrentemos a morte, passemos pela morte, mas não como algo, observe aqui, que acontece de forma autônoma, né? Eu já lembrei aos irmãos daquele rapaz do Instagram que está fazendo sucesso, né? O Amostradinho, né? Se veste de morte e fica lá quando alguém faz alguma coisa, amostradinho. E é claro que é uma brincadeira e a gente se diverte, mas a gente precisa tomar cuidado para não pensarmos que a morte tem autonomia sobre as nossas vidas. E às vezes a gente vê crentes se comportando assim na hora do enterro. Para morrer só precisa estar vivo, a morte só quer uma desculpa. Irmãos, essas palavras e nada são a mesma coisa. Pelo amor de Deus, elas não consolam, elas não trazem esperança, e elas ainda colocam a morte como se a morte tivesse independência para agir nas nossas vidas, como quem tem autonomia de executar alguma coisa. Nós não cremos assim, irmãos.
Nós cremos que Deus é o Senhor da vida e da morte, que Deus determina todos os dias das nossas vidas sem que um deles ainda existisse. Portanto, a morte não tem autonomia sobre nós. Então não é a morte que alcançou fulano, não é a morte que pegou Beltrano, não é a morte que foi lá e, por não ter nenhuma desculpa, ou por uma desculpa, foi lá e pegou fulano, não. A linguagem bíblica é que o crente, quando morre, é Deus que o está semeando, para que ele depois ressuscite como uma semente que é lançada na areia, depois morre a semente e cresce a planta para dar fruto. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos com isso desde já? É que Deus é o Senhor das nossas vidas e que nós só morreremos no tempo certo. Alguns até costumam dizer assim, ninguém fica para semente, né? Todo mundo vai morrer, ninguém fica para semente. Portanto, o crente fica para semente. Só que ele é semeado para virar fruto. Então, nesse sentido aí, a morte não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, mas é o Senhor nosso Deus que no tempo devido fará como lhe apraz. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui é que haverá um corpo apropriado para nós na ressurreição. E como é que Paulo explica isso? Paulo diz assim no verso 39, nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, né? Nós temos um tipo de carne, os animais têm um outro tipo de carne, as aves e os peixes têm cada um tipo de carne, até mesmo há corpos diferentes dentro da obra da criação. Observe que Paulo diz assim, o sol tem uma glória, a lua tem outra glória, as estrelas têm outra glória, e até entre as estrelas há diferença de esplendor. O que é que Paulo está chamando a atenção aqui, irmãos, dos crentes de Corinto? É que o Deus que é poderoso para criar, fazer uma obra da criação tão distinta, tão diferenciada, tão variada, né? Como diz o próprio salmista, que variedade há, Senhor, nas tuas obras, todas com glórias, de glória as vestisse. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se Deus foi poderoso para na criação fazer corpos tão diferentes, cada um apropriado para um tipo novo de ambiente, por que Ele não é poderoso para fazer isso com as nossas vidas na ressurreição? Observe, o homem veio do pó da terra e o homem vive na terra. Deus fez também corpos celestes e estes vivem nos céus. Portanto, Deus criou cada um de um jeito, mostrando a sua glória, o seu poder na variedade da criação. Agora a pergunta é, se Deus que é poderoso para fazer do nada, com a palavra da sua boca, as coisas nascerem de forma tão variada, será que ele não é poderoso para ressuscitar o nosso corpo e nos dar um corpo apropriado para nós desfrutarmos da eternidade? É claro que sim. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. O corpo que vocês terão para viver na nova terra, na eternidade, é um corpo que Deus mesmo vai dar. Veja, ele não vai entrar em detalhes aqui. Se nós vamos ser pretos, brancos, amarelos, pardos, altos, baixos. A Bíblia não fala absolutamente nada desses detalhes. Só nos diz que nós teremos, assim como temos um corpo que está preparado para viver nesta terra, nós receberemos um corpo novo, adaptado para viver na nova terra. Se a nova terra é um lugar de justiça, de paz, de alegria, de vida em abundância, nós receberemos um corpo cheio de justiça, de paz e de vida em abundância. Se lá na nova terra não haverá doença, nós receberemos um corpo que não é capaz de ter doenças. Exatamente porque Deus cria cada coisa apropriada para aquilo que lhe apraz. Então, assim o apóstolo Paulo responde a esses irmãos
explicando que como a variedade, e foi Deus quem fez cada um, observe o verso 38, né? Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Bem, então o apóstolo Paulo responde ainda dentro dessa perspectiva da semente, como isso acontecerá. Paulo diz assim: pois assim também, verso 42, é a ressurreição dos mortos. Assim como semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Bem, irmãos, o que significa isso? Nós temos um corpo aqui, a ideia de corrupção, é importante a gente entender, não está falando necessariamente da corrupção moral, ok? Mas da corrupção no sentido da fragilidade do corpo humano. É como se Paulo estivesse dizendo assim, um corpo que se decompõe, um corpo que envelhece. Observe que nós somos formados por Deus, e à medida que nós vamos envelhecendo, os nossos órgãos também vão envelhecendo, né? A gente passa a ter várias dificuldades, né? À medida que a idade vai se aproximando, né? E vai ficando mais avançada, que ainda que alguém viva uma vida muito saudável, né? Nos dias de hoje, parece que a pessoa mais velha do mundo hoje tem 120 anos. Se não me engano, é uma brasileira. Mas o seu corpo está envelhecido. As suas mãos já não apalpam mais como antes, os seus olhos já não veem como antes, e nem precisa citar essa senhora de 120 anos. Os especialistas recomendam que aos 40 a gente precisa fazer exame de vista, né? Porque a nossa visão, que naturalmente já muda, entre outras coisas aí. Eu não vou falar dos 40 para não chorar aqui com os irmãos, né? Mas a gente vai percebendo assim que a vida não é mais a mesma, né? A gente vai sentindo o envelhecimento do nosso corpo, né? A gente vai sentindo que a gente está chegando mais perto da glória, né? Então tem uma hora que a gente já começa a dizer assim, Jesus me leva, porque o negócio aqui tá sério, né? Por quê, irmãos? Porque nós temos um corpo corruptível. Agora, como vai ser na ressurreição? O corpo corruptível, o corpo que se degenera, o corpo que envelhece, o apóstolo Paulo diz, semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Glória a Deus por isso, irmãos. Nós vamos receber do Senhor um corpo que não verá degradação, um corpo que não vai se degenerar. Nós receberemos do Senhor um corpo que não vai envelhecer. Você já imaginou isso? Essa é a glória da ressurreição. Os irmãos de Corinto estavam perguntando, Paulo, explica aí como é que isso vai ser, para ver se eu acredito. Aí Paulo diz, insensato. A nossa vida é como uma semente. E quando nós formos plantados, assim como a semente morre, a nossa corrupção também vai morrer. A nossa corrupção vai junto. E quando nós ressuscitarmos, quando nós renascermos, como a semente renasce da terra, nós receberemos um novo corpo sem nenhuma corrupção. Meus irmãos, vocês já imaginaram viver num lugar onde todo mundo vai ter plenitude de vida, vida física? Uma das dificuldades que a gente mais enfrenta hoje são as doenças. Não é verdade? É doença para todo tipo, de todo jeito. Aí a gente pensa que está livre da Covid, e aí vem a Oropuxa, como é o nome da danada agora? Oropuxa, é isso mesmo, é? Pronto, aí de repente aí vem num site um vírus lá da China, um vírus na Malásia, e aí todo mundo já começa a se aperrear. Antigamente só a gente gripava, agora tem a gripe do frango, a gripe suína, até os bichos estão gripando. Então a gente vai vendo doença em cima de doença, e aquelas que já tinham sido exterminadas, né, agora começam a surgir de novo. Agora imagine você viver num lugar
numa nova terra e mais, num novo corpo que não vai ter doença. Lá nós não vamos precisar de médicos. Você já imaginou isso? Débora vai ter que arrumar uma nova profissão, né? Nem de enfermeiros. Cadê os enfermeiros aqui? Vamos ter que arrumar uma outra coisa para fazer. Cantar no coral, arrumar algum serviço. Pois lá não haverá doença. No céu não haverá nutricionista. Quem diz um glória aí? Glória. A gente vai comer à vontade. Sem se preocupar com nada. Nem vai precisar de cirurgia bariátrica. Essas coisas todas. E eu tenho certeza, irmãos, no céu não haverá academia. Agora está uma peste. Antigamente a gente andava, era lanchonete para todo lado, pizzaria. Agora é academia, até de terceiro andar. Meu Deus, tem misericórdia de nós. É a pressão sobre os gordinhos. A coisa está se tornando inevitável. No céu não haverá academia de ginástica, pois nós já chegaremos lá com o shape perfeito. Você não vai precisar comprar creatina, nem tomar whey, nada desses negócios de proteína. No céu, nós vamos correr juntos com Catiane. Glória a Deus. Na eternidade, ninguém vai se cansar. Não haverá adenoide, desvio de septo, nem dor no joelho, nem do quadril, nem do ciático. Nós estaremos com a coluna perfeita, Lena. Amém? Glória a Deus. Ó, irmão, você quer conversar aí com véia que é bom mesmo. Véio gosta de falar de doença. Como é que você está? Estou bem, mas a coluna. Estou bem, mas o pescoço. Irmãos, quando nós chegarmos na eternidade, a gente não vai nem falar de doença. Glória, a gente não vai nem se lembrar de doença. Não haverá câncer, não haverá tuberculose. Nós estaremos livres de todas as mazelas, porque a corrupção morre como a semente plantada, e nós renascemos para a incorrupção. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz mais: semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Irmãos, por conta do pecado, a raça humana sofre várias espécies de desonra. Há pessoas que nascem com moléstias, com doenças assim, que vão conviver com elas a vida toda, sejam elas no corpo, seja na mente. Hoje nós estamos vendo um crescente número de crianças autistas, né? Antigamente era uma criança para cada 10 mil, hoje já se conta uma para cada 33. Uma para cada 33. Nós temos visto cada vez mais crianças nascendo com deformidades, com anomalias, né? E se coloca causas ambientais, eu não vou entrar no mérito, nem tenho condições de entrar no mérito. Nós não sabemos porquê. É a ciência que deve procurar descobrir o porquê de todas essas coisas, deve ter alguma explicação, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos, é que por conta do pecado, essas coisas vieram ao mundo. Isso não significa que as crianças ou os pais das crianças que nasceram com algum tipo de síndrome ou enfermidade ou algum problema de deficiência no corpo pecaram. Mas Adão pecou. Quando Adão pecou, toda a raça humana ficou sujeita a todos os tipos de doenças, síndromes, mazelas. Então, a essência, no final das contas, tem a ver com o pecado original. Essa é uma questão teológica. Mas quando apresentaram uma criança enferma e perguntaram a Jesus o que havia acontecido, se foi a criança que pecou os seus pais, Jesus disse: nem uma coisa nem outra, mas para que se manifeste a glória de Deus. Como é que a glória de Deus se manifesta, irmãos? Num corpo de desonra. É quando esses corpos, mesmo com as deficiências que têm, conseguem fazer grandes coisas e coisas maravilhosas. E mais, essa glória que será revelada nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, um corpo de desonra, resultado do pecado de Adão, essa glória se revelará ainda mais no dia da ressurreição.
Porque no dia da ressurreição, sejam pessoas que nasceram com alguma deficiência ou que adquiriram alguma deficiência na jornada da vida, no dia da ressurreição, essas pessoas terão corpos e mentes perfeitas. Glória a Deus por isso. O cadeirante, irmãos, o cadeirante não precisará mais de cadeira de rodas. Você já imaginou pessoas cadeirantes? Quando forem ressuscitadas na eternidade, você vai olhar e perguntar assim: cadê a cadeira de rodas? Não precisa mais. Ressuscitou dentre os mortos. Você já imaginou pessoas que nasceram mutiladas, né? Mão ressequida, como se coloca. No dia da ressurreição, quando você olhar as mãos dessas pessoas crescerem assim como por um milagre do Senhor. Você já imaginou crianças, pessoas que não falam, no dia da ressurreição, cantarem no coral, pessoas que não ouvem, poder ouvirem a voz do Senhor, que fala como voz de trovão. Você já imaginou no dia da grande ressurreição, crianças autistas que têm dificuldade de olhar para os seus pais, olharem para os seus pais, dificuldade talvez pela falta de cognição ou deficiência na cognição, de construir uma frase completa. Imaginem essas crianças quando chegarem na eternidade, essas pessoas proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a glória e a força e a soberania pelos séculos dos séculos. Você já imaginou essas coisas? Pessoas que tiveram deficiência visual, e quando chegarem lá no céu do seu lado, você vai olhar e dizer assim: você está vendo, mas você não era deficiente. E essa pessoa vai dizer assim: eu estou vendo tudo, e o meu Jesus é lindo e maravilhoso. Você já imaginou essas coisas? Meus irmãos, tudo isso nós vamos desfrutar, tudo isso vai acontecer, tudo isso nós vamos ver, porque o que é semeado em desonra será ressuscitado em glória. Louvado seja o Senhor. Mas o apóstolo Paulo diz mais: semeia-se, ainda tenha na sua mente aí a figura da semente, tá? Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Observe, irmãos, que há uma fraqueza que é natural do corpo humano. Nós somos fracos, e basta nós lidarmos com as coisas desta vida e aquilo que é mais forte que nós, para nós percebermos que nós somos extremamente limitados. Você lembra, por exemplo, de pessoas que nas Escrituras tiveram limitação de força, e são muitas nas Escrituras, inclusive o próprio apóstolo Paulo também enfrentou esse tipo de dificuldade. Entre tantas outras pessoas, nós, quando recebemos um corpo do Senhor, nós recebemos um limite na nossa capacidade. E é claro, à medida que nós envelhecemos, nós vamos percebendo que não temos mais a mesma força, a gente não consegue mais correr como corríamos como antes, né? Na verdade, até nós nos assustamos com as crianças, né? A gente vai se distanciando da infância e vai achando que as crianças dos nossos dias correm demais. Claro que é porque nós não lembramos como nós éramos quando éramos crianças, porque é natural essa força, mas com o tempo essa força vai diminuindo ou essa força vai acabando. Por quê, irmãos? Porque nós somos limitados. Agora, lembre do Senhor Jesus ressuscitado. Lembre do Senhor Jesus ressuscitado. E aqui, se nós queremos ter uma ideia de força física, porque Jesus ressuscitou em carne, tá? Agora, você lembra que quando Jesus morreu, colocaram pedras no túmulo, o que era muito comum. Essas pedras que eram colocadas no túmulo de quem morria, não era pedrinha.
eram grandes rochas, principalmente quando se tratava de um túmulo de alguém muito importante. Por conta do medo de violação, se colocava então uma rocha bem grande. Vocês lembram que quando chegaram lá para procurar o Salvador, ele tinha saído, né? E Jesus não saiu do túmulo. Jesus não saiu do túmulo em espírito. Jesus saiu do túmulo em corpo. Como é que Jesus arrastou uma pedra daquela? Você já pensou nisso? Você já pensou como será o seu corpo em glória? Nós receberemos força, uma força tremenda, extraordinária. Então, hoje nós lidamos com fraquezas. Nós não conseguimos fazer muita coisa. Talvez no pico da juventude a gente consiga ainda fazer alguma coisa muito grande. Mas haverá um dia, né, e vai chegando à medida que a gente vai envelhecendo, que nós vamos sentindo as nossas forças se esvaindo. A gente já não tem a mesma capacidade. Às vezes eu brinco com Giovana, e já há algum tempo, né? Eu brincava de correr com ela e já não conseguia pegar ela, até dizendo assim, rapaz, eu acho que eu fui pai velho, né? Que a menina corre e parece e eu já não consigo dar conta. E o tempo vai passando e eu vou percebendo que não dou conta mesmo. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais a mesma capacidade física. A gente vai adaptando algumas coisas, mas a mesma força a gente não tem mais. Mas quando nós formos glorificados, quando nós formos ressuscitados, nós vamos receber um novo corpo, e esse corpo terá uma força extraordinária. Nós seremos semeados em fraqueza, mas nós seremos ressuscitados em poder. E mais, o apóstolo Paulo diz assim: semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. O corpo espiritual, irmãos, observe, por exemplo, o corpo de Jesus, né? Jesus recebeu um corpo que os discípulos podiam pegar, né? Lembra que Jesus até disse assim: toca aqui e vê a ferida nas minhas mãos, percebe a ferida nas minhas mãos. Nós receberemos um corpo espiritual, e esse corpo é o corpo da nova ressurreição. É um corpo no sentido de que não haverá mais um dualismo que é muito comum entre carnal e espiritual. Nós receberemos um corpo totalmente sadio, um corpo totalmente saudável, tanto na carne quanto no espírito. Nós seremos um ser completo, pleno em todas as faculdades, sem nenhuma deficiência, e espiritualmente nós seremos totalmente sadios. Não haverá mais presença do pecado, nenhuma mazela oriunda do pecado. Meus irmãos, eu vou encerrar nesse ponto, mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: às vezes os cristãos têm muitas dúvidas quanto ao que acontecerá no futuro, o que será de nós na eternidade. Muitas religiões apresentam várias ideias a respeito disso. O Espiritismo vai falar de reencarnação, os adventistas vão falar de aniquilacionismo, que as pessoas ímpias, por exemplo, vão deixar de existir. Os católicos vão falar de purgatório, né, e de limbos. O que é que a palavra de Deus diz, irmãos, a respeito disso? A palavra de Deus diz que todos nós somos eternos e que nós todos, os seres humanos, iremos ressuscitar. Em especial, uma palavra à igreja: nós seremos ressuscitados para a vida. Para a vida. Tudo que for plenitude de vida alcançará os nossos corpos na eternidade. Ao soar da trombeta, o nosso corpo que estará no pó sairá do pó
e voltará para Deus. Voltando para Deus, se reunirá com o nosso espírito e nós seremos um ser completo na presença de Deus, vivendo eternamente numa nova terra, cheios de saúde, cheios de vigor, cheios de alegria, sem nenhum tipo de corrupção, nem física, nem moral, nem espiritual. Seremos seres plenos na presença de Deus e habitaremos eternamente com Ele, sem nenhuma chance para o pecado, para a doença, para a morte e para a tristeza. Que essas palavras nos consolem, tanto no momento em que se aproximar a nossa morte, para que nós não temamos a morte, como também no tempo em que chamarem aqueles que nós chamamos de irmãos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Quando um crente morre, embora haja a tristeza da saudade, da perda, nós jamais devemos viver sem esperança, como aqueles que são ignorantes. Pelo contrário, haverá este dia, nós passaremos por essa experiência e quando chegar a nossa vez, a morte não nos encontrará. Na verdade, nós seremos semeados pelo Senhor para que no dia oportuno sejamos ressuscitados para viver eternamente com Ele. Por isso, os que creem no Senhor não devem temer a morte. Não devem temer a morte. A morte não é aquela coisa para a qual não tem jeito. Há jeito para a morte, sim. E esse jeito é Jesus Cristo. Ele venceu a morte e nos garante também a vitória sobre a morte. Como isso acontecerá? Será como um grão que morre e ressuscita como uma planta. Dentro da variedade do Deus que criou cada coisa para o seu propósito, nós também seremos recriados para viver um propósito eterno na presença de Deus. Portanto, não temamos a morte, mas tenhamos a certeza de que a morte para nós é o começo da nossa glória em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé?